Agora a gente vai girar nossa reportagem para atualizar as informações do afundamento de solo da mina com o repórter Maílson Franklin, da Jovem Pan Maceió. Maílson, muito bom dia para você. Qual as informações de momento, as últimas atualizações? Bom dia, Soraya. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan News. Olha, há pouco tempo a Defesa Civil de Maceió emitiu um alerta do novo deslocamento da mina. A mina 18 está instalada no bairro do Mutange, aqui em Maceió. De acordo com informações sobre esse alerta da Defesa Civil, a mina se movimentou mais de 1,5 metro verticalmente. Ela está em deslocamento a 0,7 centímetros por hora. Então, todo mundo está sob alerta, a Defesa Civil está de prontidão desde a última quarta-feira, onde o alerta de risco iminente de colapso da mina 18, que foi aberta, né, pela Saugema, colapsar a qualquer momento. Todos os órgãos públicos aqui de Alagoas estão de prontidão, estão acompanhando, estão, inclusive, monitorando essa movimentação da mina. Ontem, inclusive, houve um alerta que a mina ela permaneceu estável, ontem à tarde, mas à noite, por volta das 18 horas, a Defesa Civil emitiu outro alerta informando que a mina se movimentou. E agora há pouco, por volta das 9 horas da manhã, a Defesa Civil emitiu outro alerta, a Defesa Civil aqui de Maceió, informando que a mina se deslocou novamente e a velocidade foi de 0,7 centímetros, né, por hora. Ou seja, ela se movimentou no sentido vertical a mais de 1,5 metro, né? Essa mina, boa parte dela está na Lagoa Mundaú, né, e outra parte justamente no solo. A Defesa Civil proibiu a pesca na Lagoa Mundaú. A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos aqui de Maceió, proibiu também o acesso de embarcação na Lagoa Mundaú, onde essa mina 18, que foi aberta pela Braskem, ela está prestes a colapsar. Soraya e Marcelo, é triste a gente relatar uma situação como essa. Eu sou aqui de Maceió, estamos acompanhando, eu que sou morador, e são 60 mil famílias que foram retiradas dos bairros do Mutange, Bebedouro e Bom Parto, devido à extração da Saugema, que foi extraída pela Braskem. Há mais de 40 anos que a Braskem estava extraindo Saugema, e no ano de 2018 os primeiros tremores aconteceram aqui em Maceió. Então é muito triste você ver que mais de 60 mil pessoas saíram, tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar suas empresas, né? Pessoas que tiveram seu comércio fechado à força devido, né, a qualquer momento uma cratera enorme, o solo que estava afundando, as casas, elas apareceram com várias rachaduras, edifícios que estavam, que foram levantados, né, nesses bairros, eles tiveram que ser evacuados às pressas. Então é muito triste a gente acompanhar isso, ter que relatar isso, onde mais de 60 mil pessoas que... A imagem, a cena que você... é como se fosse um cenário de guerra, porque as casas foram abandonadas, imóveis foram abandonados, né? Então, são 3 bairros que estão completamente abandonados aqui em Maceió. E depois desse tempo, desde 2018, né, quando essas pessoas foram retiradas do local, né, foram relocadas para outro local, cerca de 23 famílias ainda permanecem no local, aguardando uma indenização por parte da Prefeitura e também, né, da Braskem. Elas resistem à saída do local. Nesse novo alerta que foi dado de colapso dessa mina a qualquer momento, essas famílias foram orientadas a sair do local, mas ela ainda permanece. A Prefeitura, inclusive, disponibilizou escolas municipais para abrigarem essas pessoas, mas elas continuam. O clima aqui é de muita tensão, apreensão, principalmente nessa região do Mutange, onde está instalado, né, essa mina. Cerca de 40 minas foram abertas durante 40 anos pela Braskem.
Perfeito. Conversamos, portanto, com Maílson Franklin, repórter da Jovem Pan, falando ao vivo, então, direto de Maceió e trazendo o relato, né, bastante até emocionado das pessoas que vivem nessa região, que precisaram ser retiradas às pressas. Obrigada, Maílson, pelas suas informações. Qualquer novidade pode voltar a acionar a gente. Vamos continuar nesse tema, acompanhando o caso aí preocupante em Maceió. Ontem, inclusive, 23 moradores que ainda resistiam em permanecer nessa área foram realocados aí pela Defesa Civil do Estado por uma determinação, inclusive judicial. E é claro que há o risco de colapso de uma das 35 minas ali de salgema da empresa Braskem na cidade. Vamos conversar agora então com o biólogo e professor da FMU, o Dr. Alan Scheid. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia. Professor, nós falávamos há pouco, inclusive, das questões que envolvem a COP, o clima, né, as mudanças climáticas, a necessidade da preservação do meio ambiente daqui para frente, práticas que precisam ser alteradas no Brasil e no mundo. E aí, essa mina há mais de 40 anos, então, eu queria que o senhor falasse como é que pode se chegar a uma situação como essa? Ou seja, é uma sequência, né, de governos que passaram, não vamos colocar esse ou aquele, que não perceberam que alguma coisa estava errada, houve um excesso ali de extração. Como é que a gente pode chegar numa situação como essa? O repórter agora falando ao vivo lá de Maceió, 60 mil pessoas, quase 10% ali de Maceió da população, então vai precisar sair dessa área, professor. Exatamente. E como a Soraya colocou agora há pouco, né, a gente vê até pelo relato do repórter a emoção de quem vive por lá, né? A gente não está falando de qualquer vilazinha no Brasil, a gente está falando de uma grande cidade que foi impactada, e aí nós temos 15 minas em uma área de grande risco de todo esse tempo que foi extraído esse salgema. O grande problema que a gente tem hoje é um verdadeiro queijo suíço, né? Dentro do planejamento da extração desse salgema, eu acho que teve uma situação de que, como a região possui bastante reserva disso, a extração do salgema ela foi um pouco mais para o lado da ambição. E aí a gente tem minas muito próximas uma das outras, inclusive essa que passa na imagem, que é a mina 15, que está com um grande risco de colapsamento, ela está muito próxima de outras minas. E aí você pega toda essa área que, inclusive, vai mais à frente dentro do lago. E você tem esse problema de que, retirando esse salgema, foi feito um preenchimento líquido, mas esse preenchimento ele não foi o suficiente para manter a integridade dessas minas. Então, na verdade, o que nós estamos acompanhando com muita tristeza é um verdadeiro desastre social, desastre ambiental em câmera lenta, porque o colapsamento ele vem sendo numa velocidade até que a gente consegue acompanhar sem ter uma dimensão de um desastre muito rápido, mas que é triste porque o ponto final é inevitável, né? Então, a cada dia a gente fica nessa expectativa do que está acontecendo, como que o solo está afundando, qual que é a velocidade desse afundamento. Só para quem está em casa entender, a mina ela é construída, estabelecida a cerca de 1 quilômetro de profundidade. Então, o impacto de 1 quilômetro atinge uma área muito grande de diâmetro. Então, por isso que tem essa questão de formação de verdadeiras crateras, buracos. Então, é muito triste isso. São 60 mil pessoas, você vê que tem ainda famílias que se recusam a sair porque é desesperador, né? Para onde nós vamos se essa é a minha casa? E, além disso, tem todo o problema ambiental da região. A lagoa é um verdadeiro ecossistema de mangue, e à medida que nós temos esse colapsamento da mina, nós temos a invasão de mais água do mar, que a lagoa se conecta, e aí você muda também a dinâmica desse ecossistema. Então, qual que vai ser o impacto a longo prazo, inclusive para a pesca na região?
Professor, inclusive era essa exatamente a minha pergunta, se é possível já dimensionar os impactos sociais, ambientais, caso de fato esse colapso venha a acontecer, e se há medidas já até preventivas para evitar que esse desastre seja ainda maior, né? Mitigamente ali as pessoas já estão sendo retiradas na medida ali do possível, aparentemente o risco para as pessoas está sendo evitado, agora, como o senhor disse, fica-se o risco social, ambiental, né, se de fato esse colapso acontecer. Exatamente, a gente tem uma situação que quando tem um desastre, primeiro o público, digamos assim, a gente tem que focar nas pessoas, né? A vida humana, ela é a mais importante. Então tem que fazer a remoção dessas famílias, tem que ter um direcionamento, mas a gente está falando de uma cidade que está envolvendo praticamente 8 bairros da capital. É uma dimensão muito grande, né? Para onde levar tempo toda essa gente? Tem uma questão também de valor, né? Então, às vezes a pessoa ela recebe uma indenização, mas essa indenização ela não é o suficiente para ela comprar um novo terreno, uma nova casa, um novo lar. E a questão ambiental, a gente entra com a parte de manejo, de resgate, né? Mas isso é quando o desastre já está acontecendo. Então, neste momento, nem a equipe de resgate de fauna e flora pode entrar no local, porque também é o risco da própria equipe. Então, nós temos ali um dimensionamento que é como o desastre de Mariana. Nós não conseguimos saber exatamente qual que vai ser o impacto. Mas vendo pelas imagens, pelos estudos, pelos mapas que tem de toda a localização dessas minas, e principalmente dessa mina em questão que está cedendo, você vê que vai ter um impacto muito grande, porque está envolvendo não somente trechos de terra, de formação de cratera, mas também do lago. E aí você tem toda a alteração de contaminação desse lago, da água, e também desse afundamento que vai trazer mais água do mar. O lago ele tem uma água que é meio salobra, uma água que está entre o salgado para o doce. E isso é um mangue, e você tem todo um ecossistema. Você percebe pelas imagens, essas manchas verdes que vão invadindo o lago são os mangues que estão ali estabelecidos, que é um bioma extremamente rico e fundamental para a proteção, inclusive, dessas áreas de terra que tem ali ao redor do lago. Mas à medida que você tem esse afundamento bem na beirada do lago, você está captando mais água do mar, então você está afetando todo o ecossistema. Praticamente toda a vida ali que depende da pesca, da captação de recursos, de alimentos deste lago, ela vai ser impactada. Mesmo em regiões mais distantes, nas outras margens do lago, que até estão distantes da mina, serão impactadas porque você tem toda a mudança da dinâmica ali do ecossistema. Professor, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Professor, bom dia, satisfação falar com o senhor. Professor, nós tivemos inclusive uma fala do prefeito no sentido de mostrar que houve uma certa redução, né, no grau de movimentação em termos de centímetros por dia, né, uma certa diminuição. É possível ter a expectativa de não ocorrência de um dano ou uma hora esse dano vai chegar, seja agora ou seja mais para frente, seja mais rápido ou demorando um pouco mais? Aproveitando que nós estamos em dezembro, é como acreditar em Papai Noel, Cristiano. A gente tem desde 2018 os primeiros sinais de colapsamento das minas, onde teve então o primeiro movimento de remoção dessas famílias das casas. E veja, estamos em 2023, então teve muito tempo para monitoramento, para ações efetivas. O colapsamento ele é inevitável, ele vai acontecer. A grande questão agora é a retirada dessas famílias para não terem nenhum risco, inclusive de vida dessas pessoas. Você vê pelas imagens que tem inclusive carros, automóveis circulando na região. Precisa parar com isso, porque mesmo que a gente pense assim, é um movimento de 2, 3 centímetros no máximo por hora, a gente não sabe se de repente ela vai colapsar de uma vez e formar uma cratera muito rápida. Então, qual é o risco também em toda aquela região? Como que nós estamos impedindo as pessoas de se aproximarem?
né? Então a gente não pode acreditar em contos de carochinha, digamos assim, e achar que a natureza ela vai resolver um problema que nós estamos causando, né? Ali na remoção do salgema, você tem uma questão de colocar dentro da mina líquido para conseguir liquefazer o salgema e captar ele através das bombas. Só que a gente tem que lembrar que a estrutura do planeta, né, do manto, ele é uma rocha e em seguida camadas de solo, até chegar então à parte que nós estamos vivendo em cima, né? Ali em Maceió é coisa de 1 quilômetro, que é mais ou menos a profundidade dessas minas. Quando você retira uma grande quantidade de rocha e de salgema, você tem ali um movimento de todo esse solo. Então, não somente essa mina, mas todas as outras. Acontece que num planejamento, quando uma mina está distante da outra, e você tem essa questão de encher essas minas com líquido para manter ali uma dinâmica de pressão e tudo mais, você impede ao máximo esse movimento de rocha. Mas não é o caso que está acontecendo ali. Então, na verdade, nós estamos acompanhando o primeiro sinal de uma reação que vai ser em cadeia. Como que essa mina colapsando ela vai afetar todas as outras minas ao redor? A gente já tem dados, por exemplo, que essa mina afundando, ela já está afetando outras 2 minas próximas. E tendo um mapa de localização dessas minas, você vê que parece realmente um queijo suíço. Tem minas muito próximas uma das outras. Então ali é uma questão de o desastre está anunciado. Resta a gente ter essa expectativa ruim, que dá uma dor mesmo, e aí eu trago a menção do repórter, você vê o morador da região que está ali vivenciando isso e está esperando o pior. A questão é quando esse pior vai acontecer, né? Então a gente torce que esse movimento ele seja muito devagar, então a formação dessas crateras seja muito devagar, mas a formação, né? Infelizmente a gente tem ali todo o dano ambiental, todo o dano social, econômico em toda a região de Maceió. Professor, como o senhor disse, né, já tivemos então, primeiro nós tivemos lá Mariana, que já foi algo absurdo, depois Brumadinho, pior que Mariana, né, quer dizer, parece que a gente não aprende agora a questão que envolve Maceió. O que está acontecendo? É preciso fazer um levantamento, as autoridades precisam ser mais, de fato, atuantes para evitar que aconteça um controle, né? Porque às vezes a gente vai cortar uma árvore aqui, recebe uma multa da prefeitura e a gente observa um caso como esse. Como é que há 40 anos ninguém percebeu que isso ia acontecer, professor? Exatamente. E aí tem uma questão, Marcelo, que é a questão da indenização. A gente tem que pensar que, assim, ok, a empresa pode ter um caixa muito grande, cobrir o dano dessas famílias, mas o local e toda aquela história de afeto, ali era a casa que meus avós cresceram, entendeu? A gente está apagando da cabeça dessas pessoas a possibilidade de ter uma memória afetiva, né? E quando a gente pensa em termos de Brasil, que é um país enorme e com muito recurso mineral, a gente tem também uma questão que muitas das nossas minas são muito antigas. E apesar de termos leis ambientais eficazes, nós temos uma questão da fiscalização. Como que essa fiscalização está acontecendo? Será se ela está sendo efetiva? Nós temos ali o caso que Maceió estava tendo a extração de salgema até 2018. Então, assim, qual é o acompanhamento que foi dado para essas minas desde a década de 60? Né? Tem essa questão. As minas estão muito antigas, muito velhas, falta uma fiscalização efetiva e falta um olhar acima do econômico, né? Acima do dano ambiental que você vai indenizar alguém. Como que você vai indenizar a natureza? Como é que você vai indenizar um ente querido que morre num desastre, como o caso de Mariana, Brumadinho? Então, a gente tem que ter um olhar mais atento para nossas atividades de extração mineral, inclusive para cobrar um posicionamento dessas empresas. Anualmente, nós temos algum anúncio de alguma barragem que está em algum risco. Como que está sendo esse acompanhamento? Né? Então, a gente tem que cobrar cada vez mais dos nossos governantes, das nossas empresas também, ações efetivas de proteção à vida. Porque uma vez que você tem um desastre como esse,
Por exemplo, você tem ali um impacto em toda a população residente, mas os curiosos que vão chegar para ver o desastre e também estão colocando em risco a própria vida. Então, como que eu vou fazer esse manejo a longo prazo de proteger a vida humana e fazer com que essa região ela seja protegida para eu não ter uma reação muito maior e pior em toda a cidade? Então, nós temos que ter essa postura ativa de cobrar fiscalização, porque é muito eficaz, usando o seu exemplo, quando tem uma queda de árvore, eu vou lá, eu aplico a multa e tudo bem, é uma árvore, mas olha aí a dimensão da região, é muitas árvores, muitos animais, muitas pessoas envolvidas. Eu vou só pagar? O dinheiro ele não é uma borracha que vai eliminar o problema, na verdade ele só vai empurrar para debaixo do tapete. Então, como que eu vou usar a mesma fiscalização que eu tenho para a multa de uma árvore quando ela é cortada para um caso como esse? E tem que ser rápido, tem que ser eficaz. Você vê que tem famílias que estão resistindo à saída porque ainda não receberam indenização. E a gente tem reportagens diversas, vários veículos de imprensa, mostrando que mesmo a indenização que está sendo paga ainda não é o suficiente para essas famílias. Então é desesperador acompanhar tudo isso em tempo real, porque o que a gente está vendo é exatamente um cenário de guerra ambiental, de guerra social e de grande prejuízo econômico para o país. Sim. Lamentavelmente... E também não é só o dinheiro da casa, né? A pessoa precisa refazer uma vida, não é? Então eu compro um dinheiro, eu compro uma casa nova. E essa conta de indenização nunca fecha também, como bem disse o professor. Agradecemos então a participação do senhor, o biólogo, professor da FMU, doutor nessa área, Alan Scheide. Muito obrigado pela participação do senhor e, claro, vamos continuar acompanhando aqui na Jovem Pan e traremos de volta o senhor numa nova oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Soraya. Bom dia. Obrigada. Bom dia.